No ar, JF Cast, seu programa de saúde e bem-estar associado a um bom bate-papo, promovido por nossa equipe de podcast da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Agora JF Cast, com Joelísio Fraga. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, onde informação e acolhimento caminham juntos. Hoje vamos falar sobre um tema que salva vidas e transforma histórias, a doação e o transplante de órgãos e tecidos. Para essa conversa temos a alegria de receber duas convidadas super especiais, que é a Karine Barbosa e a Eloneide Caracas. Juntas elas vão nos contar tudo sobre o segundo congresso de transplante de órgãos e tecidos, que acontecerá agora em setembro aqui em Conquista, e compartilhar conosco reflexões sobre esses gestos de amor que salvam tantas vidas. Queridas, sejam muito bem-vindas, viu? Eu quero agradecer de coração por ter aceito o nosso convite e fiquem muito à vontade. Estamos à vontade. Sempre a nossa primeira pergunta, eu tenho aqui hoje, tem todo o currículo de vocês duas aqui, a descrição, eu vou deixar a critério de vocês se apresentarem. Quem é Karine Barbosa? Karine Barbosa, eu sou psicóloga. Primeiro, boa tarde. Agradecer o convite. É muito importante falar de uma temática tão relevante como o processo de doação e captação de órgãos para transplante. Karine Barbosa, sou psicóloga, formação clínica, sou mestre em educação e especializada em doação de órgãos e tecidos para transplante, saúde mental e, por fim, gestalt terapeuta. Legal. E Eloneide Caracas, quem é? Oi, boa tarde a todos e a todas e aos ouvintes, né? Primeiro, agradecer o convite. Eloneide Caracas é assistente social, né? Sou especialista em doação de órgãos e tecidos para transplantes e saúde pública. E é um prazer enorme estar aqui nessa tarde, né, para falar sobre o tema que é tão importante para todos. Eu que fico lisonjeado com a presença de vocês duas, agradecendo também que, graças à doutora Edneia, né, que eu tenho a presença das duas aqui, que faz parte também, né, da equipe de vocês lá. O que representa para vocês o segundo congresso de transplante de órgãos e tecidos que vai acontecer agora em Conquista? Agora vocês ficam aí à vontade. Quem responde, quem não responde, tá bom? Fiquem à vontade vocês duas. Esse segundo congresso, na realidade, nesses 17 anos de serviço, significa uma conquista muito grande, né, Karine? Sim. Tivemos o primeiro, né? Então, nesses anos de trabalho, a gente está entrando com esse novo momento, que é esse segundo congresso, que é trazer o tema, né? Toda a exposição sobre a doação de órgãos, informações para a comunidade, tanto científica como a comunidade em geral. O primeiro, quando nós fizemos o primeiro, alguns anos atrás, a gente estava iniciando a nossa caminhada com a doação e captação para transplante, né, de órgãos para transplante. Agora a gente vem com uma proposta maior, mais interessante até, porque a gente acaba abrangendo uma comunidade maior em todos os aspectos, né? Principalmente a científica, para que a gente possa informar cada vez mais sobre a realidade do processo da doação e da captação e do transplante. Lembrando que esse podcast está ao vivo também no Instagram, né? @Joelis_Fraga. E quem não está conseguindo assistir, ele vai ficar disponível também no nosso canal no YouTube e também no Spotify. Como vocês avaliam a escolha do tema da doação à vida, o caminho do transplante? O tema foi escolhido porque quando a gente pensa em doação, consequentemente a gente pensa em vida. Então, todas as vezes que a gente aborda uma família, que a gente faz uma entrevista familiar e que a gente tem um sim, a gente já imagina toda a realidade do que vai acontecer posterior a essa informação, a essa
a essa possibilidade da doação. Então, se a gente tem doação, a gente tem captação. Se a gente tem captação, a gente vai ter o transplante. E é evidentemente que serão salvas as vidas, né? Então, pessoas vão poder viver através desses órgãos e através desses tecidos que são doados. É um tabu isso, né? Sempre foi. Sempre foi. Sempre foi um tabu. A relação da doação, a dificuldade de entender o processo da doação sempre esteve muito ligado ao aspecto da morte. Então, assim, como que alguém que está dentro de uma unidade de terapia intensiva com o coração batendo pode ter uma morte cerebral? E aí vem todo um mito por trás disso, né? Porque as pessoas começam a imaginar coisas e a gente sabe que todas essas coisas que as pessoas imaginam vêm da falta de informação. Quais os destaques podemos esperar da programação desse congresso? Então, a preocupação assim de levar o tema, né, agora novamente assim para todos, a gente começar a trabalhar desde a história do transplante, né, a situação atual no Brasil, a situação da doação de órgãos na Bahia, as etapas desse processo da doação de órgãos e transplantes, os avanços que a gente teve até agora, né, desafios também, porque a gente tem muitos desafios, né, até para melhorar o número de doadores, levando essas informações para que o número de transplante também aumente. No congresso, nós vamos ter também a troca de experiências com outras organizações de procura de órgãos, né? Porque o que acontece? Nós aqui em Conquista, no Complexo Hospitalar, nós somos uma organização de procura de órgãos responsável pela região sudoeste, né? Então, existem outras OPUs, Feira de Santana, Jequié, as OPUs de Salvador. Então, a gente vai ter também essa troca de experiências. Entendi. Eles vão estar presentes, os representantes desses lugares vão, né? Sim. A Coordenação Estadual de Transplante e as OPUs de Salvador, de Jequié e de Feira de Santana, para que a gente também leve para a comunidade, para os profissionais, essa troca, né, de experiência, para a gente trilhar um melhor caminho para continuar com o processo. Temos também, vamos trabalhar também a questão da manutenção do potencial doador, os desafios, né, do potencial doador de órgãos, o desafio nessa manutenção do potencial doador de órgãos, a atuação também do profissional de enfermagem, serviço social, psicologia, fisioterapia, que também é muito importante no processo, né? A atuação médica, todos os profissionais de saúde, toda a atuação é muito importante no processo, né? Não tem como a gente trabalhar de forma separada, mas sim em equipe, uma equipe interdisciplinar, né? E também trabalhar a questão da entrevista familiar, que é esse momento que a gente tem com a família, no momento de dor, no momento em que a gente pergunta para a família sobre esse desejo da doação de órgãos. E como funciona a lista de espera do transplante aqui na Bahia e no Brasil. E dentre esses temas, a gente vai trabalhar a questão do transplante de córneas, de rins e fígado, né? Então, a gente vai pegar todo o processo desde o início, desde a parte histórica até os transplantes. A equipe é OPO, o nome é OPO? Organização, como é que é? Organização de Procura de Órgãos. Sim. A equipe aqui é composta de quantas pessoas aqui? Hoje nós temos um coordenador médico, um assistente social e 2 enfermeiros. Certo. Por que você entrou nessa? Há 17 anos, né? Sim, a pergunta para as duas, mas por que você entrou nessa? A gente foi convidado para participar de uma palestra, né, Karine? Eu estava dentro. Vocês entraram juntas? Juntas. Eu estava dentro da unidade de terapia intensiva pediátrica. E quando eu saí no corredor, eu encontrei com o Dr. Arnaldo Rocha. Sim, aqui em Conquista. Sim, neurologista, psiquiatra.
E ele fez um convite. Ele disse, Karine, eu vou a uma palestra hoje à noite sobre doação de órgãos e eu gostaria que você e a Eloneide fosse conosco, né? Com a equipe, para vocês entenderem um pouquinho sobre o processo de doação. Porque, na verdade, a gente já fazia parte do quadro de humanização do hospital. Então, a gente já trabalhava com a temática... Qual era o hospital? Hospital Geral. Hospital de base, de né? base, exatamente. Então, a gente já trabalhava com essa questão da subjetividade, na tentativa de informar também sobre o processo de humanização. E aí ele enxergou muito isso na gente, né? Então, o convite foi assim, no meio do corredor, no meio, né, do meio do nada, ele convidou e nós fomos para essa palestra. Saímos tonta. Saímos... Porque não é fácil não, viu? Isso aí eu saímos digo, tonta. porque isso não é para todo mundo. Não, não tínhamos experiência com nada, não sabíamos sobre absolutamente nada. E doutor Heraldo Moura, que é o nosso coordenador hoje, né, do transplante, ele que ministrou a palestra, e eu me lembro que, você sabe da frase, ele falou uma frase no final, e essa frase impactou. Você lembra? Sobre a possibilidade, né, de a gente não conseguir... De acontecer algo quando sair da palestra. Exatamente. Então, assim, a gente já saiu da palestra com medo de morrer, né? De acontecer alguma coisa e a gente tem uma morte cerebral. E aí a coragem, né, de colocar o serviço para frente, porque realmente existia, assim, um universo de coisas para a gente poder primeiro aprender, para depois a gente começar a entender também se a gente tinha coragem de enfrentar, porque não era só falar sobre humanização, era falar sobre morte, sobre vida. Então, realmente foi assim, inesperado, mas foi muito feliz o convite. Ser feliz nesse processo? Sim. Você também? Sim. Faria tudo de novo? Com certeza. Faríamos. Faria. Que bom, eu fico feliz. Tanto que a gente fala muito, assim, eu falo muito, e Karine, que a gente não é o trabalho, né? Hoje não é só nosso trabalho, mas sim uma missão que a gente assumiu na vida. Propósito, né? Um propósito, então é um trabalho, é o quê? Trabalhar para que as pessoas saiam da lista de transplante. Teve em uma das captações, porque a gente sempre trabalhava, a gente não tinha dia, não tinha hora, né? Na hora que tinha que fazer o processo acontecer, na hora que a aeronave parava e a gente tinha que resolver, porque a CIDOT, né? A Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, que faz toda a organização, que deixa tudo pronto para esse translado acontecer. E esse transporte também dos órgãos acontecerem, né? Para os pacientes que estão aguardando. E eu me lembro que em uma dessas madrugadas aí, em meio ali na Filipinas, eu estava indo embora de um dos processos que tinha fechado. E aí eu me questionei, assim, se hoje eu morresse, né, e tivesse que falar sobre alguma coisa que eu tinha feito e que tinha me feito sentir bem, né, e por que eu teria vindo ao mundo, né? Eu acho assim, por que eu vim ao mundo? E eu me lembro que eu pensei nesse momento, eu vim para salvar vidas. Porque a gente já tinha um processo, a gente já tinha uma longa caminhada, assim. Eu tinha uns 4, 5 anos já na doação. E esse questionamento vinha sempre na minha cabeça, né? Por que trabalhar com coisas tão difíceis, né? Com tanta dor, com tanto sofrimento? Porque cada família era uma dor diferente. Era uma experiência diferente. Então, eu me sinto feliz exatamente por isso, né? Porque eu descobri que a gente tem uma missão. Na realidade, a gente, quando você falou, né, Karine, da CIDOT, que é a Comissão Intra-Hospitalar, a gente começou enquanto comissão, né, a partir de 2011, a gente foi contemplado a ser a organização de procura de órgãos da região sudoeste, tanto que hoje a gente é responsável pela região e pelos hospitais, né, de Conquista, para acompanhar os processos dos protocolos de morte cefálica, de Tapetinga, Brumado, Caetité e Guanambi. Então, são essas regiões que são ligadas à nossa OPO, né? Então, essas regiões, eles têm as suas CIDOTs, as suas comissões intra-hospitalares, que acompanham todos os protocolos de morte cefálica, né? Até durante todos os exames, quando fecha e no momento de realização de entrevista com a família. Inclusive, a gente está atualizando essas CIDOTs nesse momento, né, do mês passado até agora,
estamos nesse processo de atualização de todas as CIDOBs. Para quem é leigo, por exemplo, eu sou totalmente leigo do assunto. Como é que fica? Como é que é a logística em Guanambi? Se a pessoa, um paciente lá, tá lá, ó, esse paciente vai doar. Como é a logística para conseguir? Como é que você faz? Por exemplo, tá lá em Guanambi, lá. Esse paciente está doando. E aí, como é que vocês fazem? Quando a família autoriza, a gente entra em contato com a Central de Transplantes do Estado, é a Central Estadual, no caso, né? E a Central, ela disponibiliza a equipe de captação de órgãos. Então, essa equipe se locomove até a unidade para fazer a captação, né? Então, tanto Guanambi como Vitória da Conquista, a gente Eu falo Guanambi pela distância daqui, né? Sim. Porque Guanambi pertence à Conquista. Ou são independentes? Mas se tiver que acontecer a Não, captação, se tiver que acontece acontecer lá. a captação, acontece lá. Então, lá tem uma equipe que cuida, a equipe vem de Salvador. De Salvador. Tanto para Guanambi, Brumado, para Conquista, né? Tem essa equipe de captação que faz a remoção dos órgãos. Vem de avião, tudo. De avião. Dentro do centro cirúrgico De existe toda uma próprio. equipe que está preparada para receber esses profissionais especializados para poder fazer a captação. Sim. Então, são cirurgiões habilitados, né? Vem com já habilidade de Salvador. Exatamente para fazer isso. Precisa de ser rápido, né? Sim, Isso. a gente tem um tempo. Né? Porque tem que ter o tempo, né? Tem um tempo porque cada órgão tem o seu tempo. Entendi. Nossa, é muito... A logística é bem muito, organizada. Tem que é muito ser. complexo, Tem que mas ser é porque muito tem alguém interessante. esperando. Sim. Então, a gente não pode perder tempo, né? Então, a equipe fica 24 horas lá. Eles ficam prontos. Prontinho, Quando não é uma né? equipe, é 24 horas. outra. Entendi. Cada dia tem uma equipe de plantão, no caso, né? Exatamente. Voltando ao Congresso. Esse Congresso pode trazer mudanças concretas para a realidade daqui de Conquista? Sim, a gente acredita que através das informações que vão ser trocadas dentro do evento, a gente vai ter um crescimento muito grande a nível de informação, de conteúdo, de trocas, de experiências concretas, né, cientificamente comprovadas, e que as pessoas vão ter o acesso. Né? Na verdade, cada vez que a gente faz um evento, que a gente passa uma informação, que a gente entende que existe essa possibilidade dentro desses congressos, né? A gente entende também que há uma possibilidade das pessoas saírem muito apaixonadas pelo tema e acreditando que o sistema é seguro, acreditando que pode realmente acontecer. Inclusive, dentro do congresso, uma das coisas que a gente preconiza é a educação. Através dessa informação é a educação, porque muitos dos inscritos que estão dentro do Congresso são estudantes, né? são também profissionais que estão aprendendo cada vez mais. Então, nós estamos passando as informações de práticas que são feitas dentro do nosso espaço, né, dentro do equipamento do Estado, mas a gente também tem outras práticas que vão fazendo a gente aprender cada vez mais. Então, assim, é infinito a condição de aprendizado que a gente tem dentro desses espaços. Entendi. Tomara que vai ser sucesso. Vai. Para quem nós estávamos até falando que vai ser tão sucesso que as inscrições acabaram. Acabaram. Né? Até não é porque elas não querem, mas porque o espaço lá do SEMAI não comporta mais do que 380 pessoas, Sim. né? Entendeu? Mas para você ver que foi rapidinho, né? Que as inscrições acabaram, 2 dias, olha. Então, vem muita gente com curiosidade, muita gente querendo fazer parte, entendeu? É um tema, assim, bastante interessante. Até pelo momento, né, que a gente está vivendo agora, que nos motivou, né, a organizar o congresso, que é o credenciamento do transplante de rins e fígado no Hospital São Vicente. Que legal. Né? Aqui já faz, que tipo de transplante já é feito aqui? O transplante de córneas, fazíamos o de rim no IBR, mas agora o credenciamento foi contemplado para o Hospital São Vicente, que vai transplantar tanto o rim como o fígado, né? Então, é um momento, assim, que veio, né, para crescer mesmo, né? As coisas vão fluir, porque isso acaba também melhorando e organizando a logística de captação, porque a gente vai ter uma equipe de captação de órgãos aqui. Então, essa logística que a gente tem de 24 horas, do momento que fecha o protocolo para acontecer a captação de órgãos, né,
que a gente tem uma equipe que vem em Salvador, a gente vai diminuir muito. Então, a gente tem aí a previsão de que as famílias acabam também doando muito mais. Esse número vai aumentar. Quando a gente iniciou há 17 anos atrás, 17, 18 anos atrás, a gente tinha uma negativa. A negativa ainda é alta, por conta dessa falta de informação que não chega. Sim. Sempre a informação, né, que é responsável, a falta de informação. A negativa era em torno de 80%. Era muito grande. Ainda continua alta, mas a gente tem aí hoje em torno de 60%. Então, a gente entende que durante todos esses 17 anos aqui no estado, a gente já cresceu. A gente já saiu de algum lugar. Né? Eu estava pesquisando e eu destaquei alguns preconceitos e receios em relação à doação de órgãos. Não sei se vocês vão concordar comigo. Como eu te falei, eu sou leigo no assunto. Um dos fatores que atrapalha muito são as questões religiosas. Concorda? Acontece, mas não não é a maior negativa. Vontade, né? Não, assim, a gente não tem hoje, na literatura, dentro do que a gente viveu empiricamente, a gente não tem nenhuma religião que proíba, que seja contra a doação de órgãos, né? Então, nunca houve, assim, durante esses 17 anos, nenhuma delas, né? A gente teve, assim, várias religiões, pessoas sem religiões e com religião dentro do processo, e a gente nunca teve nenhum problema. Ah, que bom. Medo de desfiguração do corpo. Tem. Já aconteceu, né? Isso, inclusive, na doação de córneas, é a número 1 em negativa, né? É. Porque é a vontade de manter o corpo íntegro. Sim. Né? A maior negativa é essa. Na doação de múltiplos órgãos, também é um dos motivos, né? Que a gente fala múltiplos órgãos quando é a doação de captação de rins, fígado, córneas, né? Mas tem outros, como a falta de consenso familiar, né? A falta do conhecimento do desejo do doador, né? Então, a dificuldade de entender o processo da morte cerebral também, né? A família ser contra a doação. Né? Ser contra a doação. Eu vi aqui também desconfiança na definição de morte encefálica. Sim. Né? Tem famílias que não acreditam, né? Ou então não desconhecem como é o processo do diagnóstico da morte encefálica. Então, é por isso que precisa ser feito tudo da forma mais correta possível e explicar para a família desde o início que existe a suspeita da morte encefálica. É fundamental a informação e a transparência, né? E o que é essa morte cerebral? Porque o paciente está dentro de uma unidade de terapia intensiva com a morte cerebral, que é a ausência dessa atividade cerebral, mas ainda tem um coração batendo, né? Então, eles têm um discurso que é muito antigo, que é enquanto há vida, há esperança. Então, o paciente está quentinho, o paciente, ele mantém uma temperatura que o profissional, ele está ali adequando, né? Aquela realidade. Então, a família entra e ela toca no paciente, ela tem proximidade com o paciente, então ela não acredita, ela não vai acreditar que aquilo ali é possível, né? Então, a gente... Que aqui é normal, né? Exatamente. É normal, você está lá com um parente seu lá, ainda está quentinho, o coração batendo, né? Ele ainda tem esperança disso. Agora, se a equipe, ela é preparada, né? A gente tem os desafios, não são todas as doações que a gente consegue, mas a grande maioria, mesmo que não faça a doação, eles conseguem compreender o processo. Eles falam, não, mas a gente já entendeu, mas a gente não quer. E aqueles que entendem e que cedem para a doação, eles ficam muito mais satisfeitos no final do processo. Entendi. Tem outro também aqui que eu pesquisei, medo de negligência médica. Ela fala aqui que há quem pense que, se for identificado como doador, os médicos não farão de tudo para salvar a vida dele. Né? Isso é um mito. Esse talvez seja um dos maiores mitos que a gente tem desde quando se falou em doação de órgãos e transplante, né? Porque não existe a mínima possibilidade disso acontecer, porque o processo é seguro e responsável. Primeira prioridade é salvar, e só após a morte encefálica confirmada é que se pensa na doação, né? Tem a falta de informação sobre quem pode doar, né? Isso é fundamental. É por isso que esses congressos né, já vêm dar um tchan, né?
Porque tem as indicações e as contraindicações, né? Pois é. Voltando lá ao Congresso, de que forma eventos como esse fortalecem a integração entre os profissionais e a comunidade? Qualifica os profissionais, né? Na forma de trabalhar no dia a dia, né? Até para conhecer o processo que existe a doação de órgãos, quais as informações que são importantes para passar para essa comunidade. Então, acaba fortalecendo muito mais esse conhecimento, né, de todos os que estão envolvidos no processo. Acaba aproximando. Através da informação, a gente vai aproximando os profissionais de saúde com a comunidade. A gente vai falando, vai surgindo umas perguntas aqui, né? Deixa eu te perguntar, como é que a equipe médica vê vocês? Tipo assim, como é que, se vocês são muito bem-vindas, se fala assim, ainda tem preconceito com o seu trabalho de vocês, enfim, como é que é o trabalho de vocês no olhar dos profissionais de saúde? Primeiro deixar muito claro assim que apesar de serem médicos, né, eles também são seres humanos. Sim. E eu me lembro, né, acho que você também se lembra, que quando a gente começou a doação de órgãos, né, o processo dentro do hospital, a gente também tinha algumas dificuldades, não era só com os médicos, mas a gente tinha dificuldade também com quase todos os profissionais que estavam no quadro do hospital naquela época. Eu acho que até hoje, até né? A gente era uma coisa muito nova. Era uma coisa muito nova. Eu me lembro que a primeira vez que falou sem desligar aparelhos, né? Depois da confirmação de morte encefálica, eu me lembro exatamente do dia, me lembro exatamente do profissional que avisou pra gente que isso ia acontecer e eu acho que mais da metade das pessoas que estavam ali enquanto profissionais nem dormiram, porque a gente não sabia o que era isso, né? Como assim desligar aparelho, né? Então, enquanto a vida é esperança. Então, eu acho que o que modificou foi o interesse que foi despertado na gente de aprender mais, de nos envolvermos mais dentro do processo. A gente foi aprendendo com o apoio de Salvador, porque Salvador, Tueraldo, Carol, todas as pessoas que estavam naquele momento ali à frente da central, todos da central, eles deram essa base para a gente. Então, a gente foi informando com muita paciência, com muito cuidado, porque tem que ter um cuidado muito grande. Né? Estudando muito, a gente precisou estudar muito. Fizemos uma especialização nisso nós somos os únicos 40 especializados no estado, né? A única especialização que a gente teve em gestão, de doação e captação de órgãos e tecidos para transplante, nós somos 40, eu acredito que é isso, né? Então, a gente se debruçou muito e a gente buscou muito dentro do aspecto científico e empírico também, como que a gente ia poder chegar nesses profissionais. E eu acho que a gente foi bem acolhida. A gente foi bem acolhida pela grande maioria dos profissionais, pela grande maioria dos médicos, até aqueles que não sabiam e não entendiam do processo. Né? Principalmente que a gente... Existia uma dificuldade ou outra quando a gente chegava, mas depois que a gente sentava e a gente conversava, tudo ficava muito bem. Tudo fluía muito bem. Legal. Como é que está hoje a estrutura local para doação e captação dos órgãos aqui em Conquista? A estrutura é muito organizada, né, junto à Central Estadual de Transplante. Como eu falei, hoje a gente ainda tem equipe que vem para a captação de Salvador, mas a gente está nesse processo de mudança com a equipe que vai entrar, no caso, para transplantar, e a equipe de captação do Hospital São Vicente, que foi credenciada ao Estado. Então não vai mais precisar vir essa galera de Salvador. Já vai um sonho que a gente os captadores a gente quer muito né? A gente acredita que ainda aconteça de vir, porque tem órgãos que pode ser encaminhado para transplante, né? E vai ser necessário ser encaminhado para a central de transplante do Estado. Mas isso também já ajuda muito e facilita a logística daqui da cidade. Por exemplo, né, do transplante você falando que aqui já faz o transplante de rins.
né? Então tem um doador ali. Aí você capta esse órgão. Esse pessoal de Salvador vem para cá, mesmo que esse rim fique aqui em Conquista? Porque assim, a gente capta coração, rins, Fígado, sim. né? Então, assim, tem a questão do coração, que pode acontecer de ser encaminhado à central estadual. Mas os rins, no caso, e fígado... É obedecido uma fila, né? Assim? Tem a lista, Sim. tem a questão da compatibilidade. Peso, né? altura. Então, não significa que todos que ficarão em Conquista, Entendi. né? Eu estou te Por fazendo a essa pergunta questão. como se eu fosse um ouvinte lá, né? Porque eu sou leigo, né? Com certeza tem essas então, dúvidas. pode acontecer ainda da equipe vir, mas com o transplante aqui, a gente vai ter um fluxo, né? E um número bem maior aqui na cidade. E para a região, que na realidade não atende só Conquista. Entendi. Atende toda a região. Esses municípios que competem aqui, Conquista, são 89, todos pertencem à Conquista, vocês atendem todos? Na realidade, a gente Ou são tem só essas que você falou, Guanabi, Caetité? Não, todos os Gramado? municípios estão ligados. Agora, a OPO, ao Sim. serviço, no caso, que tem hospitais regionais, Com as comissões. são esses Entendi. que a gente comentou, que são as comissões intra-hospitalares. E quais os principais avanços conquistados nesses últimos anos aqui? Transplante de córneas, né, que foi o que a gente começou a fazer primeiro. primeiro. E agora, principalmente agora, que veio, no caso, a gente já tinha o de rim, que o IBR estava fazendo, mas agora o de fígado, que também foi uma grande conquista. E a questão também que vai facilitar para as pessoas, tanto de Conquista e região. Porque tem pessoas que têm toda uma dificuldade de apoio de se locomover para Salvador, por exemplo, a transplante, para São Paulo, que tem casos que a gente vê que se deslocam para São Paulo para o transplante. Né? Então, isso acaba favorecendo toda a região. Porque essas pessoas vão ter o acesso ao serviço aqui. E o importante pelo Sistema Único de Saúde, né? Pelo visto, nós vamos ter que ter 2 podcasts. Né? Tem muita coisa para conversar aqui, vai surgindo as dúvidas. Nossa, muito interessante esse assunto, esse tema. Quais os maiores desafios para aumentar o número de doadores em Conquista e Sudoeste? Equipe, né? Informação, né? Muita informação, Educação continuada, né? Permanente e continuada o tempo inteiro. Como é que seria essa educação? Através de quê? Através de que meio que você usaria esse Olha, tipo o que a gente puder utilizar dos equipamentos do Estado, dos equipamentos do município, né? Da própria gestão hospitalar, né? Da própria gestão do hospital. Tudo que a gente... Palestras, né? Através de palestras, assim, todo o apoio a gente precisa, né? As gestões precisam estar juntas com toda a equipe, né? Da OPO, dentro do complexo também, e tudo que a gente puder fazer em relação à capacitação, a palestras, a workshop, né? Agora o congresso. A gente já fez muitas e faz, né? Palestras, tanto em escolas públicas, faculdades, universidades. O pessoal convida e quando não convida, a gente também se oferece para fazer, né? Então, a gente teve também, assim, 2, 3 anos que a gente lembra, quando a gente veio o projeto da escola pública, Sim. A gente pegou várias escolas públicas aqui de Conquista. Então, isso é uma forma da gente estar levando essas informações. E não pode parar, né? Então, como Conquista agora conhece mais sobre a doação, a gente está tendo esse acesso e ter o transplante aqui, a gente observa que quando as pessoas começam a ver o que está acontecendo, começa-se a falar muito mais Começam a se interessar sobre o assunto, né? Então, é o que a gente fala, a doação de órgãos é um assunto de família. Não tem como não falar mais na doação de órgãos. Por quê? Porque isso vai, né, dar vida às pessoas que estão recebendo, né? E isso só acontece com a doação, né? Só acontece quando uma família faz um ato de amor, de solidariedade com outras pessoas que você não conhece. A informação, ela diminui a dor na hora de decidir.
Então, tudo que a gente faz em relação à campanha, a palestras informativas, a workshops, a congressos, tudo que a gente transmite para a sociedade é para facilitar, para incentivar, potencializar a iniciativa dos diálogos em casa. Ajuda a aceitar, né? Isso, porque a campanha sempre foi doe órgão, doe vida, Sim. Informe a família, né? Converse com a família. Porque a partir do momento que você conversa e você coloca o seu desejo, no momento de dor, e mesmo com a dificuldade de aceitar a morte, ele gostaria, ele era doador. Então, fica muito mais fácil. É o que a gente vê, a maioria das entrevistas, né? Quando a pessoa informa que é doador, a família não tem dúvida nenhuma em autorizar. Né? Não tem. Eu queria responder aqui. Por isso que é importante informar. Teve uma pergunta que me fizeram essa semana. Quem não me conhece, eu sou portador do mieloma múltiplo, né, que é um câncer da medula. E eu sou transplantado também, mas não esse tipo de transplante que eles estão falando aqui, né? Que é o transplante de medula. Do mieloma é autólogo, né? De mim para mim mesmo, né? E surgiu uma pergunta se nós, portadores do mieloma, podemos ser doadores só de córnea. Né? Não pode de órgão nenhum por conta do sangue, o câncer está no sangue, né? Então, para quem me fez essa pergunta foi hoje de manhã, então a resposta é essa, só de córnea. O resto, infelizmente, não. Olha, a gente está focando muito aqui também em cima do Congresso e, pelo visto, vamos ter que ter outro podcast, com certeza. E vai vir aí agora Setembro Verde, né? Que é o mês de conscientização, a doação de órgãos. A gente vamos voltar, né? Para falar, né? 27. Então, vamos ver uma sexta aí para vocês voltarem. Tá? Para a gente dar uma sequência, porque é muito interessante esse assunto e precisa ser divulgado. Precisa dessas informações. Precisa ser falado, discutido, né? E eu sempre falo aqui, a gente estava comentando antes do podcast, que eu uso sempre o podcast para desmistificar o câncer, desmistificar o paliativo, né? Os cuidados paliativos, e vamos também desmistificar a doação de órgãos, né? Porque o pessoal não conhece, não sabe o que é. Eu sempre falo que você toma 10 comprimidos para o coração, toma numa boa, mas toma um para o câncer, meu Deus, será que vai fazer efeito? Né? Então, não é? Então, hoje você pode conviver muito bem com câncer, você pode ter uma visão diferente dos cuidados paliativos e pode ter uma outra visão também positiva da doação de órgãos. Sim, então, a gente vai trabalhar em cima disso, né? De desmistificar isso aí. O paciente, ele só vai passar pelo transplante quando não tem mais nenhuma terapêutica. Sim. Sim. Então, muita gente passa a ser doador depois que tem um problema na família com alguém da família que tem algum problema, que precisa de transplante, que precisa de um órgão, depois de todo um sofrimento, na tentativa de cura, né? De, pelo menos, minimização do problema de saúde. Então, aí começa-se a pensar, eu sou doador porque na minha família alguém foi transplantado. A gente tem muito isso, né? Mas, assim, por exemplo, na FAINOL, eu fui professora da FAINOL há 14 anos e durante todos esses anos nós fizemos um Setembro Verde lá. Isso. Foi um projeto incrível, né? Com alguns profissionais. E todas as vezes que a gente abria para discussão, antes da gente começar as palestras, eu perguntava um monte de estudantes, né, presentes. A gente perguntava assim, quem é doador de órgãos aqui? Isso. E aí, gatos pingados, né? Levantavam as mãos. Então, depois que a gente terminava a palestra inteira, que a gente mostrava toda a realidade, e claro, né? Não é por isso que o podcast realmente tem que ser mais vezes, né? Sim. Porque são 17 anos de história daqui, de Vitória da Conquista, mas a gente tem uma vida inteira sobre o transplante, né? Uma história de mundo. E aí, quando a gente terminava a palestra, e todo mundo já muito emocionado, porque a gente se emociona, e aí a gente perguntava de novo, uma boa parte já levantava a mão. Eles já pensavam diferente, por quê? Por conta da informação. E tem um dado importante, né, que a gente sempre fala também nas palestras, que a possibilidade de você ser receptor são 5 vezes maiores do que você ser um doador.
né? Então, assim, tem essa questão. Para você doar, a gente escolhe. A gente pensa, a gente vai conhecer para decidir. Agora, para ser receptor, infelizmente, não. Né? Então, a gente precisa refletir sobre isso. Né? Sobre a dificuldade de reflexão, Joel, e ouvintes, é o entendimento do processo da morte. Sim. Porque, segundo Kovacs, né, que é uma psicóloga brasileira e que fala sobre tanatologia, ela diz que a gente não tem educação para a morte. Não, é uma cultura, né? Exatamente. Por exemplo, na Espanha, a educação infantil na Espanha já tem as cartilhas sobre doação de órgãos. Legal. Imagine, o Brasil, a gente aí tentando criar um projeto de lei onde a gente pudesse falar sobre morte nas escolas. Né? Então, as pessoas não têm essa cultura. Seria uma guerra que a gente enfrentaria. Então, a dificuldade é muito grande, né? De entender que existe uma finitude. Né? E trabalhar a finitude é muito delicado. Nossa, então, esse é um dos maiores problemas. O primeiro problema é a informação. Mas, junto com a informação, a gente tem a aceitação da morte. Né? Vamos lá, como é que a população da região reage quando é abordada sobre a doação de órgãos? A população ainda se assusta, né? Já melhorou muito nesses anos, muito mesmo, né? Mas as pessoas ainda se assustam, né? Exatamente por conta do aspecto da morte. Né? Perder alguém, perder um ente querido, ainda é muito sempre difícil, falo, né? todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Ninguém quer morrer, exatamente. Né? Daisy está aqui no Instagram. Depois você entra em contato comigo. Ela está dizendo que a mãe dela foi diagnosticada com mieloma múltiplo. Né? Depois você entra lá, a gente bate um papinho, tá bom? Karine, como a psicologia contribui no momento da abordagem familiar para a doação? Olha, primeiro, antes de responder a sua pergunta, eu sempre deixo muito claro que numa equipe, né, dentro de uma comissão interhospitalar de doação de órgãos e tecidos para transplante e em uma organização de procura de órgãos, né, que é a OPO, a capacitação que é feita com um, ela é feita com todos, né? Então, na medida do possível, independente da formação, a gente acaba exercendo o mesmo papel. Né? A intenção da gente é sempre passar uma informação responsável e segura para as famílias, né? Para a sociedade, para os profissionais que estão chegando aí para a doação, para o processo, né? Para participar da equipe, né? E do processo. Eu acho que a psicologia ela sempre contribuiu, ela sempre ajudou, né? Porque a gente tem a gente tem a percepção mais aguçada em relação ao subjetivo dessas famílias, né? Então, assim, incrivelmente, né? A mesma capacidade que eu tive e tenho de fazer uma entrevista familiar, a Eloneide também tem, Neto também tem, Luciana também tem, doutora Ednei também, na época, equipe, né? Toda a equipe tem essa capacidade. Mas eu me lembro de várias vezes, assim, de eu ter que dizer assim, eu sou psicóloga da equipe. Né? E eu gostaria que vocês nos acompanhassem até a sala. Então, assim, quando falava no nome de psicologia, a gente via uma diferença muito grande, né, no acolhimento. Então, a gente também utilizava como uma estratégia interessante, respeitosa, para fazer essas abordagens com a família. Então, a psicologia, ela traz essa possibilidade de entender essa dor de uma forma mais íntima. É como se a gente conseguisse colocar a família no colo dessa ciência psicológica. Né? E você, qual o papel do serviço social dentro desse processo tão delicado? É como Karine falou, né? O papel de toda a equipe. Mas tem a questão do acolhimento, né? Que o acolhimento é muito importante, né? De todos os profissionais de saúde, mas também na psicologia do serviço social, que é esse acolhimento que a gente vem fazendo durante todo o processo. Isso deixa a família mais segura, né? Tem a questão da empatia também, do respeito. Porque mesmo naquele momento, quando a família diz não, a gente também tem que respeitar a família. Porque ali é o desejo deles. Né? É tanto que quando a gente entrevista, a gente pergunta à família, a gente não pede os órgãos.
a gente sempre pergunta à família sobre o desejo que eles têm naquele momento. Que a gente está ali para viabilizar esse desejo e essa logística para que isso aconteça. Né? Então, esse respeito é muito grande que toda a equipe tem. Só para você ter ideia, se é uma família grande, né, e a família, por exemplo, vamos supor que são 9 pessoas de uma família. E aí tem pai, tem mãe, tem irmãos, vários irmãos, tem filhos. E 8 querem doar e 1 é contra, a gente abre mão do processo. Só para a gente não ter conflito. E tem que existir o consenso. Exatamente. Né? E aí a família, ela acaba até se sentindo mais confortável em não fazer a doação, porque a gente respeitou. E a gente sempre costuma dizer que a doação de órgãos, ela não pode ser a todo custo. E não só naquele momento, é uma coisa para a vida toda, para o resto da vida deles, né? Então, a gente não quer deixar uma marca ruim, a gente não quer que a família entre em conflito e continue em conflito. Porque, por exemplo, se é uma esposa que faz a doação e ela tem esse direito, né, muito mais do que um pai, do que uma mãe e do que um filho maior do que 18 anos, né? E ela resolve ir à frente com isso, né? Então, ela vai ter a família inteira contra ela. Entendi. Então a gente preza se preserva sempre, a gente vai se preservando. o consenso familiar. Entendi. Sempre. Né? Porque a doação não é só aquele momento que está acontecendo a captação de órgãos, né? Mas é uma coisa que eles vão levar para a vida inteira. E é uma decisão importante, é uma decisão de amor, que tem que ser feita com amor. Né? Quando consegue tudo direitinho, dá tudo certo, qual é a sensação de vocês duas? É um misto. Né? É assim, a gente pensa nos receptores, né? A gente sempre falava isso, né, Karine? Como está sendo quem está recebendo nesse momento. E de dever cumprido, assim, diante do processo, da gente ter realizado todo o trabalho durante o processo de acompanhamento dos exames, entrevista com a família, o acompanhamento com a família até finalizar. Porque a gente entrega o corpo. Só finaliza quando entrega o corpo. Entrega o corpo. Então, a família está aguardando a entrega do corpo, né? E aí a gente começa entrevistando, porque às vezes o contato é até antes da entrevista, né? Porque a gente vai na UTI, saber da notificação, e aí a gente está vendo a família, às vezes a gente acaba conversando também. E às vezes a família também procura, né? Às vezes a família procura espontaneamente. Quando acontece a suspeita de morte cefálica, a própria família procura. Principalmente hoje, ultimamente, né? Depois de todo esse tempo de trabalho. Exatamente. Os sentimentos, eles são indescritíveis. Indescritíveis. Cada família é um sentimento diferente. A gente aprende muito com a dor e com o amor que essas famílias trazem para a gente. São dois sentimentos. São dois sentimentos que caminham junto ali, né? Nós aprendemos durante todas as captações e principalmente com o doutor Heraldo, o coordenador, ele sempre dizia muito para a gente ter cuidado com como olhar essa família de modo acolhedor, né? Como entender essa dor, porque a família tem famílias, Joel, que elas choram. Você está tentando fazer a entrevista e a esposa chora compulsivamente. Aí a gente não consegue falar. Então, a gente tem que esperar a família chorar. A gente tem que esperar a família entender o que é aquilo ali para a gente começar a introduzir o assunto. Não é? É uma conversa informativa, porque alguns deles nunca nem ouviram falar. Como assim? O que é isso? Não é? Então, a gente respeita essa falta de informação, a gente respeita a dor dessa família e a gente tem uma gratificação quando todo o processo termina. A gente tem visto alguns vídeos, né? Do paciente, do indivíduo que recebeu o órgão, né? E aí a família vem e sente o coração do filho que morreu ali, né? Tem uns vídeos assim bem emocionantes, né? De que forma vocês trabalham juntos para apoiar essas famílias nesse momento de decisão? Levando as informações, que é o mais importante, para eles entenderem todo o processo. Com segurança, sobretudo.
Fica à vontade. Porque, na verdade, como eu falei há pouco, né? Cada família é uma família. Né? Nenhuma entrevista familiar, desde a primeira, foi igual à outra. A gente tem uma situação semelhante, mas nenhuma entrevista foi igual. Teve entrevistas, a primeira entrevista foi feita do lado de fora, na antiga emergência do hospital. Né? Então, a segunda já foi dentro do corredor do hospital. Né? Então, elas vão acontecendo onde a gente consegue achar conforto com a família. Né? Então, cada família responde de um jeito. A equipe, às vezes, já aconteceu também, por exemplo, de eu, Eloneide, Neto, e a gente está todos prontos para fazer uma entrevista e, de repente, no momento de emoção, um dos membros sai. E aí fica um psicólogo, fica um enfermeiro, ou fica um assistente social, um enfermeiro. Ou então, está os três, aí o enfermeiro sai. Porque, na verdade, por mais preparados que estejamos para fechar o processo, algumas coisas ainda mobilizam muito a gente, né? Então, e aí a gente sai, a gente respira um pouco e a gente volta, porque entender essa dor do outro, isso perpassa. Sim, não é fácil não, né? Não é fácil, Não é né? Então a fácil, gente não. trabalha o tempo inteiro. E também, assim, já aconteceu também por mais profissionais que tentássemos ser, mas a gente sempre se colocou muito no lugar do outro, né? E se fosse um filho da gente, se fosse um pai da gente, né? Nós tivemos pouquíssimas captações de criança. A primeira foi de córnea de uma criança. E eu me lembro que isso remeteu muito eu e ela. Na época a gente, com filhos pequenos, né? E aí a gente perguntou uma para outra, será que é isso mesmo que a gente quer? Né? E se fosse um filho. Porque foi muito difícil, né? Essa criança, a doação dessa criança. Você viu que eu estava comentando contigo, você viu que passa rapidinho? Passa. Já deu uma hora. Né? Precisamos de mais tempo. Vamos ter que voltar. Esse mês de setembro a gente vai agendar uma sexta-feira também, né? Para a gente dar uma sequência, porque não deu para falar, nossa senhora, que foi só 30% do que a gente tinha para conversar. E é importante falar sobre o assunto. Sim, Quanto mais fala, mais curiosidade aparece, então as pessoas procuram também é extremamente importante se informar. Isso. Todas as experiências marcaram muito a gente, então a gente precisa falar sobre elas. Claro, é importante isso. Minha última pergunta é, como é que lida com a resistência ou falta de informação no momento da abordagem? Como é que vocês lidam com isso? A central e o Sistema Nacional de Transplante, ele foca absolutamente na capacitação dos profissionais. Então, a gente faz uma junção daquilo que a humanização diz, né? Que a gente precisa ser humano, mas a gente também precisa ser bom profissional. Bom naquilo que a gente se colocou disponível a fazer. Então, entender que o que precisa ser feito, mas também respeitando essa dor, respeitando a resistência. Inclusive, existe uma diferença interessante sobre a entrevista familiar da doação de órgãos e a entrevista familiar para a doação de córneas, os tecidos, né? Então, assim, se há uma resistência muito grande na de córneas, principalmente, a gente chega a parar. Porque tudo é muito rápido. Entendi. Né? Acontece muito rápido. Acontece não muito tem rápido. esse momento que a família é informado antes. Sobre a doação de o acompanhamento múltiplos. do processo, né? Exatamente. É tudo muito rápido, né? Às vezes o paciente chega na emergência e tem toda uma complicação, uma intercorrência, já entra muito grave e tem uma parada, né, que a gente chama de parada cardiorrespiratória, e aí automaticamente a gente é informado e a gente tem que entrevistar. Imagine, né? Acabou de falecer e a gente está ali perguntando se tem desejo de fazer a doação de córneas. Então, se tem uma resistência grande, a gente é orientado a deixar. Mas a de múltiplos órgãos, a gente já trabalha um pouco melhor essa resistência, né? A gente tem um pouco mais de tempo. Entendi. Um pouco mais de tempo. Então, a gente... E nem sempre a família também decide naquele momento. A gente dá um tempo porque também. Porque a entrevista, às vezes, a gente tem entrevista de 1 hora, mas tem entrevista aí de 2, 3 horas, né? Exatamente. A gente também libera a família entra em consenso, depois ela procura e a gente retorna. Ansiedade, não é? Porque a gente precisa de tempo. Olha só, acabou o nosso tempinho aqui, infelizmente. É admirável o trabalho de vocês duas, viu? Tá de parabéns. Nada mais, nada menos que amor.
né? Vocês sim. trabalham com amor. Né? Isso é fundamental. Eu sempre levo no meu dia a dia, quando eu tive com Carminha aqui, né? E Carminha é uma santa. Aquela ali, aquela eu sempre falo, ela não existe, né? É verdade. E aí ela falou, como é seu trabalho? O que você faz? Qual é a sua principal ferramenta? Ela fala, o amor. Amor. É o amor, né? A gente, né? O meu trabalho, tudo tem que ter o carinho, dignidade, respeito e principalmente amor. É uma missão que não acaba. A gente tem vontade de continuar a vida inteira. Nunca A viagem parar. sem volta, viu? É, E essas exatamente. pessoas precisam dos Precisa. profissionais que Exatamente, fazem todo esse processo, né? Semana que vem nós vamos estar aqui, que nós estamos no agosto, o Agosto Lilás, né? Que é o mês de enfrentamento também da violência contra a mulher. E na próxima sexta-feira eu vou estar recebendo a tenente Velânia, da Ronda Maria da Penha, da Polícia Militar, né? Ela que convive lá também com essa triste realidade, vai estar aqui com a gente na sexta-feira. Esse podcast, essa metade do podcast, né? A parte 1 tá lá disponível, vai estar disponível no YouTube. E aí depois passo para vocês a data do segundo podcast, que vai dar sequência a isso daqui, porque é importante falar sobre isso. Já está marcado o convite. Sim, eu só com vou lhe certeza. falar a data dele. A gente vai aqui, cobrar. tá bom? Não, mas já fica certo, que fica também em caixa com um mês, né? Que é dedicado à doação de Setembro órgãos, Verde. que é o Setembro Verde. Isso. Tá bom? Muito obrigado. Certo. Agradecemos. Vou deixar, a gente sempre fala deixar mensagem, mas a mensagem que vocês vão deixar será no próximo podcast. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe vocês, viu? Muito obrigada. Muito obrigado por ter vindo. Até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço. Você ouviu o JF Cast, um podcast produzido pela Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Saiba mais no Instagram, @Joelísio_Fraga. No YouTube, AJFMM.